Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme Pereira do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, e nós estamos aqui para começarmos uma atividade de astronomia, que é o mini curso. Tá? Vamos fazer um mini curso de astronomia para que a gente tenha as bases do conhecimento astronômico. Tá? E vamos dividir esse curso em partes, né? Essa é a primeira parte, onde nós vamos ver os conceitos básicos, né? De como, em que se baseia a astronomia, o que que dá substância a ela. Lembrando todos que quando a gente estuda astronomia, né, na realidade nós estamos mexendo com todos os nossos conceitos feitos antes e que serão feitos no futuro também. Mas por que estudar astronomia? Essa pergunta sempre deve ser feita quando você começa a estudar uma coisa nova, uma coisa, se aperfeiçoar em alguma coisa. Por que estudar astronomia? Primeiro, que a astronomia mostra uma visão científica do universo e as suas aplicações, tanto indireta quanto direta. Tá? Muitas das nossas coisas que acontecem no dia a dia, né, elas são no passado foram pesquisadas pela astronomia. E a astronomia interage com estudos regulares também. Né? Tudo que você faz, você estuda na matemática, na física, na geografia, ela mexe com um pouquinho de cada coisa que você está estudando. Né? Ela também amplia uma visão pessoal do universo. Né? Quando você atinge o nível de consciência, de formação da personalidade, essa consciência, né, da sua personalidade envolve o conhecimento do cosmos. Mas que concepção nós temos do cosmos? Hein? O que é o cosmos para nós? Né? Primeiro, nós devemos lembrar que ele primeiro é um laboratório natural do universo científico. Né? Quer dizer, o químico mexe com um laboratório com substâncias, enquanto que o astrônomo é o universo como um todo, que é o seu laboratório. E lá ele irá fazer as suas experiências, observar o que acontece aqui, com uma pequena diferença. São coisas que estão tão longe, né, que nós dificilmente vamos interagir diretamente. Né? No máximo que nós fomos até a Lua. Né? Então observe que isso nos dá mais consciência da totalidade, né? De que tudo que nós fazemos ao nosso redor está ligado, né? Por alguns conceitos. Que conceitos são esses? Esses conceitos é o que nós iremos ver no nosso curso. Né? E o que é essa visão do cosmos? Na realidade, né, se você parar para pensar, né, existem várias formas, várias maneiras de saber o que é o cosmos. A primeira maneira é a primeira científica, né? O que é ciência? Né? A gente poderia passar horas discutindo o que é ciência, mas simplificando, a ciência é o estudo do real, daquilo que você interage, daquilo que é capaz de ser repetido, de ser da realidade coincidir com o que você quer que ela seja. É claro que tem várias teorias científicas, algumas se encaixam com a realidade e outras não, mas a ciência é o estudo do real. Mas não é só a ciência que existe, não, né? Existem muitas outras coisas da humanidade, né? Então, e essas outras coisas não podem ser desprezadas, ou certas ou erradas. Né? Uma delas é a filosofia. Né? A filosofia estuda o estudo da razão do real. Por quê? Né? Então, enquanto o cientista busca uma teoria, conhecimentos sobre a realidade, o filósofo procura interpretar aquilo ali. E a ciência usa a filosofia e a filosofia usa a ciência. Né? A outra forma de ver o cosmos, né, é a forma espiritual, a espiritualidade. Né? Quando você vê pessoas, grande quantidade de pessoas que estudam a espiritualidade, o que é isso? O que é a espiritualidade? É o estudo do mistério do real, né? Coisas que nós não sabemos. O que você pensa sobre o que nós não sabemos? Né? O que você imagina que exista? Isso é a espiritualidade, que se manifesta de várias formas, né? Como religião ou como filosofias espiritualistas e etc. Cada pessoa dessa tem uma visão do que o cosmos que está lá em cima. E as religiões nasceram a partir disso. Né? Toda vez que você imaginava a natureza, né? Você pegava uma pedra, pegava aquilo, mas a única coisa que você não consegue pegar é o que está lá em cima, é o céu. Né? Então, todo mundo imaginava, lá em cima deve ter um superior, Deus, tal, não sei o quê. Então, isso foi a razão da criação das religiões. Né? Então, existe, o céu foi a criação dessa espiritualidade, foi a criação da filosofia, né? Interpretar por que esse universo, como ele funciona, e a interação com a realidade, que é a ciência. Então, essas três partes existem na mente humana.
e não devem ser desprezadas. Cada um tem a sua função, né? Agora, sabemos também que a astronomia ela é importante na história da humanidade. Ela é considerada a mais antiga de todas as ciências, né? Então, não é biologia, não é química, não é física. A astronomia é a mais antiga, porque observando o céu, o homem começou a interpretar, né, tudo aquilo que tem uma regularidade, né? Esse giro dos astros, essa movimentação. Então ele começou a observar que ele prevê o ciclo das estações, né? Pela posição das estrelas, havia o período de colheitas e fenômenos naturais que sempre se repetiam. E você podia usar o céu como um relógio, né? Marcando o que vai acontecer aqui na Terra. É por isso que nessa época, né, na antiguidade e até a Idade Média, né, essa parte inicial era conhecida como astrologia. Então, não havia o astrônomo, havia o astrólogo. O astrólogo ele estuda a interferência desses astros na Terra, né? Depois a ciência mostrou que esse não é o meio correto de fazer, né? A astronomia é o conhecimento científico, a astrologia é um conhecimento mítico sobre o céu, né? E era comum, era normal que o homem pensasse isso na época, mas não é normal que pense hoje, porque hoje já existe a astronomia que explica aquilo que não tinha explicação na época, né? Então, o que acontecia na época é que você via ficar mais frio, ficar mais quente quando aparecia determinadas estrelas no céu. Hoje nós sabemos que isso corresponde às estações, ao movimento da Terra, né? Mas na época ninguém sabia disso, né? Você só observava. Então era natural que se acreditasse nisso naquela época. Mas até hoje ainda tem gente olhando o seu horóscopo, né? Achando o que vai acontecer amanhã em função dos astros. Não é assim que funciona o universo. Agora, além disso, na época, né, fez-se mapas celestes, separando partes do céu que deveriam ter determinadas funções ou pareciam com determinadas figuras, né? Constelação do Escorpião, né? Constelação de Pégaso, Capricórnio, etc. E isso foi importante, mas não só para observar, né? Todo mundo acha que a astronomia serve só para ver o céu bonito, não, não. Isso aí mudou a humanidade. Então, a astronomia mudou a história da humanidade. Por quê que mudou? Porque com mapas desse, veja, se você fosse para um outro lugar da Terra, você veria as constelações do mesmo jeito, só que em posições diferentes. Essas posições diferentes indicavam onde você está. Então, aí apareceram as coordenadas, né? Então você poderia navegar ou poderia se deslocar, mesmo por terra, de um lugar para o outro, olhando para o céu. Ó, a constelação está naquela posição, tal ângulo do horizonte, tal época do ano, tal. Então você sabia onde estava, sabia os caminhos, né? Então ele foi responsável por grandes navegações, a interação entre os povos ficavam separados um do outro porque a navegação a longa distância, perto tudo bem, mas longe você tinha que usar uma referência, senão você se perdia, não sabia. Então você usava o céu como se fosse um localizador do mapa onde você estava. Então a astronomia mudou a história drasticamente. E ao longo do tempo, esse conceito do que era aquilo que estava lá em cima, do que era o universo, mudou, né? Na antiguidade, por exemplo, o conceito da antiguidade é de que a Terra é o centro do universo, é o geocentrismo, né? Nós estávamos no centro do universo e tudo girava em torno de nós, que correspondia ao que se observava na época, né? Você via as estrelas nascerem e se pôr, tudo está girando em torno de mim, eu estou parado. Todo mundo imaginava isso, até que veio a ciência, né? Com os conceitos renascentistas, né? Galileu, etc., né? Que o Sol mostrou que o Sol é o centro do universo. Nós não estamos no centro do universo, mas o Sol está e nós estamos girando em torno dele. É o heliocentrismo. E ao redor disso, um monte de estrelas fixas, né? É isso que se achava na época. Hoje, o nosso conhecimento moderno, conhecimento atual, é de que o universo é uma expansão de energia, né, que se transforma em matéria, em alguns casos, do espaço-tempo. É um conceito da relatividade geral. Então, o universo, o cosmos, hoje em dia, né, ele é visto de uma maneira um pouquinho diferente, que as teorias são um pouquinho diferentes hoje em dia, né? Nós expandimos, nós podemos ver que a energia se transforma em matéria, a matéria transforma em energia, o espaço não é só o espaço, é o espaço-tempo, tem 4 dimensões. Então, esses conceitos, eles melhoraram a qualidade da visão científica que começou
com a Renascença, né? Começou nessa época, mais ou menos, após a Idade Média. Né? E o que se deve estudar em astronomia? Né? Aliás, o que se deve estudar em toda a ciência. Né? Nós vamos ver quais são os pontos básicos da ciência chamada astronomia. Então, como toda ciência, ela precisa estar embasada em três coisas importantíssimas. Essas três coisas são as teorias científicas. Vamos estudar um pouco das teorias que compõem esta ciência, né? A teoria da gravidade é aplicada na astronomia, o eletromagnetismo é aplicado na astronomia, a geografia, os conhecimentos geográficos também, tal, a matemática. E depois o formalismo matemático. Toda ciência precisa de um formalismo matemático, ou seja, você tem que descrever, né, através das variações numéricas, né, ou das equações, que aquilo esteja em coerência com a teoria científica. Então, uma teoria científica precisa de um formalismo matemático e de uma experimentação, uma prova de que aquilo realmente está funcionando do jeito que se esperava. Então, toda ciência, não só a astronomia, precisa dessas três coisas. Nós iremos ver agora a parte inicial, as teorias científicas. Né? Depois nós vamos ver uma experimentação, depois vamos ver também qual é o formalismo matemático que a astronomia utiliza. Né? E lembrando a vocês que a nossa observação começa, né, com o movimento aparente dos astros. Por que aparente? Né? Porque é visto aqui da Terra. Né? Se você observar bem, você vai ver, for para um lugar afastado, assim, onde você possa ver melhor as estrelas, né? Porque na cidade nós temos a poluição luminosa, grande, né? E a gente vai ver que os astros, eles aparecem no lado, sobem e depois descem no outro, inclusive o Sol, a Lua, as estrelas. Esse movimento aparente é de leste para oeste e aproximadamente leva 24 horas. Né? Então, quando você faz uma observação, você vê um movimento em 360 graus, né, por dia, 24 horas, ou seja, 15 graus por hora. Se você observar um astro, apontei para aquele astro ali, ó, daqui mais ou menos, não é nada exato não. 15 graus em uma hora. Ele andou 15 graus em uma hora. Então, se você pegar uma régua e medir, for medir isso, né? Ó, vou medir o ângulo aqui, ó, depois vou medir o ângulo aqui, um pouquinho para cá. Tá. E isso vai andar 15 graus por hora, ou 0,25 graus por minuto. Isso significa 15 minutos de grau por minuto de tempo. Lembre-se que minuto, né, pode ser de grau ou de tempo. Né? 360 graus, 180 graus. Isso é de ângulo, né? Em minutos, hora, minutos, segundos também é em 60. Né? Então, observemos então que a Terra ela está inclinada, né, no seu movimento e nós estamos dentro dela. Então, não é fácil você ter uma visão, né, essa atual, né, de que existe qual é o movimento dos astros em função de quem está lá girando. Né? Nós estamos girando aí a 160, aliás, a 1.600 km por hora no Equador. Né? E se você observar bem, todos os astros, como essa foto está aqui em cima, você vê que eles giram em torno de um ponto. Né? Esse ponto aí é um polo. Né? Pode ser o polo norte ou o polo sul. Se você olha para o norte, todas as estrelas giram em torno do norte. Olha para o sul, gira em torno do sul. Às vezes esse polo está bem lá embaixo, às vezes está bem lá em cima. Se você estivesse no polo norte da Terra, você veria todas as estrelas girando em torno de você. Né? Então, se você observar bem aqui nessa figura, os astros nascem no leste, sobem, atingem uma altura máxima e depois se põem. Como o Sol, né? O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Lembre-se que não é o Sol que vai de leste para oeste, é a Terra que está girando de oeste para leste. Tá? E todos em torno de um eixo. Esse eixo é o eixo da própria Terra, porque nós estamos dentro da Terra. Então, esse polo aqui, ó, Polo Norte, por exemplo, junto do Polo Norte existe uma estrela chamada Polaris. Né? Então, essa estrela ela está bem perto, então ela ajudou muito a guiar as navegações no hemisfério norte. Aqui no Brasil, né, nós estamos no hemisfério sul, praticamente. Né? Recife, por exemplo, está a 8 graus, né, de latitude sul, né, abaixo do Equador. Nós não vemos essa estrela porque ela está abaixo do horizonte. O nosso polo sul que está acima do horizonte. Esse ângulo que forma com o seu plano, né, é a própria latitude do lugar, que forma
o polo, né? Então observe que essas variações ocorrem também ao longo do ano. As estações do ano, né? A inclinação do eixo da Terra causa estações. Então a Terra, ao girar, né, em torno do Sol, ela mantém a sua inclinação, é fixa. Só que ela vai mudando, então tem horas em que a parte de cima da Terra recebe mais luz, é verão, e a outra parte, e em outro lado, a parte de baixo, menos, então inverno. Então nós temos essa sequência, né? Primavera, verão, outono, né? Inverno, e começa tudo de novo, né? A cada 3 meses. Né? E para os moradores da parte sul, é o contrário, né? A parte sul que recebe mais luz. Então, observe que nós vamos estudar astronomia e ela é dividida em várias partes, né? Por exemplo, a astronomia de posição é essa que estuda, chamada também de astrometria, né? Ela estuda a posição dos astros. Então nós temos que medir ângulos, né? Vários ângulos, para localizar um astro ou localizar nós mesmos, né? E para isso a gente usa basicamente duas esferas: a esfera terrestre, né? Que é relativa ao centro da Terra, né? Então essa esfera celeste é a nossa esfera, onde nós estamos, e a esfera celeste, que é uma esfera imaginária em que a Terra está no centro. Então, se você imaginar, se a Terra estivesse no centro do universo, todas as estrelas, o Sol, a Lua, estaria girando. Então, essa estrela se comporta como a própria Terra, só que ela tem infinita, de tamanho infinito, imaginária. Então, nós podemos identificar esses astros. Mas como são essas esferas? A esfera terrestre, né? Olha ela aí, ó. Vocês podem ver aqui, a esfera terrestre, o nosso próprio globo, né? Então, para localizar um ponto na esfera terrestre, nós precisamos de duas coisas: latitude e longitude. Né? A latitude é o ângulo que forma com o equador, né? Pode ser para cima ou para baixo, né? Pode ser norte ou sul, positivo ou negativo, né? Ou basta botar S ou N. A longitude é o ângulo que forma um determinado ponto em cima dos meridianos. Né? Então existe um meridiano padrão, que é o meridiano de Greenwich. Né? Então, se alguém disser assim, ó, a longitude de Recife é 35 graus, né? 34, 35 graus. Que grau é esse? É o ângulo que forma com o meridiano de Greenwich. A cada 15 graus é 1 hora. Né? Pode botar em horas também. Nossa longitude é 2 horas. Então é 2 horas do meridiano de Greenwich. Nossa latitude é menos 10. Significa que nós estamos 10 graus abaixo do Equador. Nossa latitude é mais 40. Então estamos 40 graus acima do Equador. Além da esfera terrestre, nós temos a esfera celeste. Né? É uma esfera imaginária com a Terra no centro. Então, ela também tem duas coordenadas, só que a gente não chama de latitude e longitude, nós damos outro nome, né? Essa esfera celeste se considera como se a Terra estivesse no centro dessa esfera imaginária. O equador da Terra passa a ser o equador celeste, né? Então a gente imagina, o nosso equador é o equador do céu, pronto. A gente é o dono do céu. Por quê? Porque nós estamos aqui, né? Nós vamos fazer medidas do ângulo da própria Terra, mas aqui da Terra. Né? Não vai medir da Lua, não vai medir do planeta. Então vamos considerar o nosso Equador como o Equador celeste. E os nossos polos também. Nosso polo celeste norte, polo celeste sul, corresponde ao polo sul e polo norte da Terra. Tá? E nós usamos duas coordenadas, só que a gente não chama de latitude e longitude. Nós chamamos a latitude nós chamamos de declinação. Então, se você localizar uma determinada estrela, né, essa estrela ela tem um ângulo que forma com o equador celeste, que é uma projeção do equador celeste, da terrestre. E a ascensão reta, que é como se fosse a longitude, mas como é que eu vou fazer a longitude lá no céu? Não tem Greenwich lá no céu, não tem uma cidade lá para mim botar como padrão. Aí a gente usa o ponto em que o Sol corta o equador, né, da Terra. Nós chamamos esse ponto de ponto vernal, né, ou ponto gama. É o ponto em que, se vocês olharem essa figura aqui ao lado, existe a esfera celeste, né, e existe essa laranjinha aqui, ó, né, que é a trajetória do Sol inclinada em relação ao Equador. Mas o Sol ele faz uma trajetória inclinada em relação ao Equador para quem está na Terra, porque na realidade é a Terra que está inclinada. Esse ângulo é 23 graus e meio. Ou seja, o Sol para a gente ele está inclinado em relação ao nosso Equador. Tá?
Então, ele tem hora que ele corta subindo, tem hora que ele corta descendo, né? Então, nós chamamos de ponto vernal, ponto gama, né? Ou ponto Áries, né? O ponto em que ele está subindo. Aquilo ali vai ser o ponto de referência para medir a ascensão reta, né? Que a gente pode medir de 0 até 360 graus ou de 0 a 24 horas, né? E tem a declinação, né? Que é como se fosse a latitude, né? Do Equador celeste, que é o Equador da Terra mesmo, né? Então, ela pode ser norte ou sul, positiva ou negativa, né? Para medir isso, né, a gente usa telescópios próximos, né? Então, na hora de medir o céu, né, a gente bota um telescópio alinhado, chamado telescópio meridiano, né, naquele lugar, ele aponta, então ele sabe exatamente a hora que o astro passa e mede ali a sua altura e o seu ângulo com o norte, né? Esse telescópio é o telescópio meridiano. Mas se você não tiver um telescópio desse aí em casa para medir com precisão, você pode usar a sua própria mão, né? Então, se você pegar o seu braço e esticar aqui, ó, eu posso usar o meu próprio dedo, né? Eu posso usar meu dedo para medir o ângulos, né? Então, se você usar aqui, ó, esse dedo menorzinho, estica a mão, né? Estica a mão lá, bem esticada, é mais ou menos 1 grau. Se você colocar os 3 dedos lá, ó, 5 graus, então você pode usar isso aqui como referência, né? Se você usar o próprio punho aqui, ó, esticado, 10 graus, mais ou menos, tá? Aí você vai dizer, mas tem gente que tem a mão grande, tem a mão pequena. Varia, claro, mas é aproximado. Só para você ter uma ideia, né? O Sol e a Lua, eles têm mais ou menos meio grau, né? 30 minutos de arco. Então, o seu dedinho pequeno, esticado, cobre 2 sóis, né? Por incrível que pareça. E quando você vê, veja a lua grande, a lua parece bem maior do que isso que o senhor está falando. Mas na realidade é ilusão de ótica, né? Se você esticar o dedinho, vai cobrir, bem esticado, vai cobrir 2 sóis. Mas por que eu tenho essa ilusão de ótica? Porque nossos olhos aumentam um pouco a imagem, né? Quando você olha para a lua, né? Você está vendo a lua 6 vezes maior do que era para estar, ou 5 vezes maior do que era para estar, né? Por quê? Porque nossos olhos são um telescópio. Depois a gente vai ver isso mais à frente. Então, essas estações do ano sempre governaram, né, o homem, né, o movimento da Terra, e essa inclinação é que causa as estações, não é a distância. Tem gente que acha que é verão porque a Terra está mais próxima do Sol, né? Não é por isso não. Pode estar até mais próximo ali, mas não é por isso, é por causa da inclinação que causa as estações. Então, se você observar essa figura aqui ao lado, né? Melhor, o Sol vem daqui, ó, bate no Equador, então aqui, ó, tá vendo? É o meio, né, entre uma estação e outra. Ó, a inclinação da Terra, quando a Terra está girando, lá em cima é verão no hemisfério norte. Ó, desceu, né? Opa, passou pelo meio, agora é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Depois sobe novamente, chegou no Equador, parou. Esse ponto é chamado equinócio. Equi igual, né? Noite, né? Noite igual, a duração da noite e do dia são iguais no equinócio. No verão, aqui embaixo, ó, verão no hemisfério sul, as noites são maiores, né? Não é a noite, a parte escura do dia, o dia sempre tem 24 horas. E a parte clara tem uma duração maior. Então agora, ó, aí, ó, verão no hemisfério norte, os dias são mais longos, a parte clara do dia é mais longa e a parte noite menos longa. Então a gente cria esses pontos máximos e mínimos, né? Eles são chamados de solstícios, né? Então, solstício de inverno, solstício de verão. Equinócios, né? Da primavera e do outono. Então aqui, ó, no hemisfério norte, ó, verão, hemisfério norte aqui, ó, verão, né? Agora, ó, outono, inverno, né? E agora sobe, é verão no hemisfério sul. Aí aqui, ó, primavera, né? Então, cada ponto desse pode ser classificado. Olha aí a classificação, ó. É mais ou menos 23 graus e meio, 23 graus e 27 minutos, né, no hemisfério norte. Com esse ponto máximo acima, a gente chama de trópico de Câncer, né? E o abaixo, trópico de Capricórnio, né? Por isso que a gente diz, o Brasil é um país tropical. Por quê? Porque ele está ali na linha, ó, do trópico. Ele está nessa região aqui dos trópicos. A linha do Equador aqui no meio. E se subir muito, tem o Circo Polar, né? Acima de 66 graus, mais ou menos, né? Um terço disso aqui, é o Círculo Polar, né? A área é muito fria, polar ártico e polar antártico. Essa é a nossa maneira, nos localizando na Terra para observar o céu, né?
Existe também um outro movimento chamado precessão dos equinócios. A Terra, né? A Terra tem um eixo, nós falamos, o eixo da Terra é fixo. Fixo assim, né? Por pouco tempo. Mas ele não é fixo ao longo do tempo. Depois de 26 mil anos, ele faz esse movimento aqui que vocês estão vendo. Esse movimento é chamado precessão dos equinócios, né? Então, os equinócios, né, que é noite e dia, que eram para ser fixos, né, eles também se movimentam, mas leva muito tempo, 26 mil anos. E isso causa grandes mudanças na Terra, né? Por exemplo, as eras glaciais, né? Então, se você tem épocas que a Terra está mais fria, mais quente, depende do seu movimento orbital e dessa inclinação também, tá? Então, observe que a Terra, né? Nós estamos aqui olhando, estudando astronomia, por quê? Porque a Terra é habitável. Se não tivesse as condições mínimas, né, não haveria uma habitabilidade. Nós estamos numa zona habitável, o planeta está em equilíbrio. Se você sair da Terra, né, sai da Terra e vai para um lugar assim, pertinho da Terra, na mesma posição da Terra, só que fora do planeta, durante o dia a temperatura pode subir de 150 graus e na parte escura, né, se você ficar na parte escura ali, sem sol, menos 150 graus. Então nós éramos para congelar ou todos os oceanos eram para ferver. Isso não acontece porque é uma zona habitável, né? Se você olhar essa zona habitável, aqui, ó, a Terra está numa posição aqui habitável. Dentro desse ciclo aqui, que tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, é uma região que pode ter vida. Semelhante a Kepler-22, um sistema que foi descoberto, um exoplaneta, né? Em outro sistema, em outra estrela, tem outros sistemas com planetas, que esse outro está numa zona habitável também. Só que não é só o lugar em que a Terra está que causa essa habitabilidade. Tem outras coisas que nós vamos ver mais na frente. Essa daqui é a nossa Terra. Nós temos toda uma estrutura que favorece a vida. Se uma delas falhar, tchau, né? Então, a taxa média de calor entre o interior e a superfície da Terra é de 87 miliwatts por metro quadrado. Então, se você ficar em cima de uma terra, né, tira o calçado, limpa a terra, estou em cima da terra. Essa terra, ela está recebendo luz do sol, tal, mas o que vem de dentro da terra é 87 miliwatts por metro quadrado. Um metro quadrado recebe 87 miliwatts, um calorzinho que vem lá do centro da Terra. Só que lá no centro da Terra, né, nós temos aqui um núcleo mais ou menos do tamanho da Lua, né? Lá acontecem fenômenos radioativos que emitem calor, né? E esse calor espalha pela Terra. Esse calor é importante. Se você somar todo o calor gerado pela Terra, né, dela mesmo, por atividade radioativa, né, o calor global vindo do interior é de 4,42 vezes 10 a 13, elevado a 13 watts. É uma quantidade enorme de energia capaz de suprir. É claro que não é suficiente para, por exemplo, evaporar os oceanos, né? A quantidade é muito grande, porque tem camadas em que ele vai perdendo o calor. Então a Terra tem uma estrutura, né, que distribui o calor, então isso causa uma homogeneidade. A Terra passa a ter uma certa estabilidade. Mas o que na superfície onde nós vivemos, o que mais importa é isso aqui, ó, efeito estufa. Tem muita gente que fala do efeito estufa, este efeito estufa vai acabar com a Terra. Calma. Não é bem assim, não. O excesso pode acabar com a vida na Terra, mas se não tivesse o efeito estufa, não teria vida na Terra, tá? Sem o efeito estufa, a temperatura na Terra, global, média, mesmo no deserto do Saara, a média seria menos 18 graus. Todo mundo ia ficar congelado a Terra, né? Todos os oceanos congelariam. E com o efeito estufa, a média é 14 graus, que é mais razoável, né? Esquenta um pouco, resfria um pouco, tem as estações. Então, o efeito estufa, né, causado pela água, principalmente, né, o CO2 é um pequeno pedacinho do efeito estufa, mas se a gente aumentar o CO2, aí sim, ele pode influenciar muito, claro. No passado, o CO2 já foi 3 vezes mais do que agora, e a Terra não se acabou. Então, esse efeito estufa ele tem que analisar. O homem está danificando muito mais as estruturas físicas, né? Desmatando, tal, desviando rios. Isso é muito mais importante do que o CO2. Mas o CO2 e principalmente a água, que é responsável por esse efeito estufa astronômico, né? Causa essa estabilidade. Isso está tudo dentro de uma faixa, né, de habitabilidade da Terra, né?
Essa faixa aqui, esse limite, né, tem vários, tem a troposfera, onde até um homem pode viver, né, até 10 quilômetros de altura, mais ou menos. A estratosfera, até 50, onde caem ali 50 quilômetros, 100 quilômetros, e caem os meteoros, né? Podem cair ali. A termosfera. E o limite de Kármán, que é mais ou menos 100 quilômetros, é o limite do espaço. Passou de 100 quilômetros de altura da Terra, nós estamos no espaço. Então, se você soltar um foguete e ele não passar de 100 quilômetros, não está no espaço ainda. Além disso, ele pode entrar em órbita ou não, pode cair dependendo da sua velocidade, né? Outras informações também que a Terra tem um campo magnético, né? Esse campo magnético é o que nos protege das radiações, né? E o Sol ele emite uma grande quantidade de um vento, né? Um vento solar, uma grande quantidade de energia, e essa energia ela atinge o planeta, né, com uma quantidade fabulosa de energia. Se não tivesse esse campo magnético gerado pelo núcleo da Terra, pelo movimento do núcleo da Terra, não haveria essa proteção contra esse vento solar. Marte não tem essa proteção e não há vida lá. Todos os planetas que não têm essa proteção, se tiver vida, se você cultivar lá, vai morrer. Tá? A Terra tem. E essa interação causa essas cores no céu, né? Se você for para o norte, muito norte, ou sul, você vai ver as auroras, a aurora boreal no norte e a aurora austral no sul, não? Então essas auroras, elas são causadas pela interação do vento solar com o nosso planeta. Então a gente está dando uma olhada aqui, geral, e onde nós estamos, né? Para nós termos uma consciência de que onde no universo se encaixa a nossa observação. À noite, se a gente pudesse olhar a Terra, né, à noite, nós veríamos mais ou menos isso aqui, ó, cheio de luz, né? Não? Então, nós emitimos luz não solar, né? Então, a Terra ela é iluminada pelo próprio homem também, né? Estima-se que vai chegar uma hora que vai ter tanta luz no planeta Terra, e já tem muita, né? Que nós não poderemos ver uma noite totalmente escura, né? Com as estrelas límpidas, né? Em 30 anos nós não teremos mais locais escuros, é a previsão, né? Por quê? Porque a luz ela interage com a atmosfera e forma uma névoa branca, né? E isso causa poluição luminosa. Essa poluição luminosa, para você ter uma ideia, olha aqui em cima, ó, tá vendo? Atualmente você olha para o céu dentro de uma cidade, você vê aquela nuvenzinha assim, aquela, mesmo que não tenha nuvem nenhuma de nuvem normal, mas você vê aquela nebulosidade, é a luz que tem embaixo interagindo com a atmosfera. No passado, nossos avós, bisavós não tinham tanta luz, então eles viam a galáxia, né, a olho nu, né? Você via aquela mancha de estrelas que é a nossa Via Láctea, e as estrelas, estudava-se astronomia mais antigamente do que hoje em dia. Então, se você fizer uma iluminação pública, a posição em que a luz é emitida pela Terra influencia muito na observação dos astros, né? Hoje em dia você vai dizer, não tem astronomia na escola, né? Não é uma disciplina. Por quê? Porque a gente não tem o céu nas cidades. A maioria das pessoas hoje estão andando na cidade e o céu está sendo iluminado por isso aqui, ó, iluminação pública. Ela espalha a luz e apaga as estrelas. Não é que apaga as estrelas, a luz da estrela está lá ainda. Só que quando ela sobe, ela atinge a atmosfera e dispersa, formando uma luminosidade. O fundo do céu não fica totalmente negro, né? Existe então uma escala, é chamada escala de Bortle, né? Que ela mede o nível de escuridão, né? Aí o 1 é bem escura e o 9, estão querendo criar o 10 agora, você não vê estrela nenhuma no 9 aqui, ó, né? Você está no centro da cidade, você olha para o céu, se você vê uma ou duas estrelas é muito, né? Na realidade, a gente conseguiria ver estrelas brilhantes mesmo, até 6.000 estrelas, né? Dá para se observar. Então, nessa escala aqui, a gente consegue medir. Então, eu tô na escala Bortle 6, é mais ou menos. É como se você saísse da cidade e fosse para um lugar assim próximo, né? Eu tô um céu excelente, Bortle 2, ó, tá bem escuro, né? O fundo do céu é escuro, então a luz das estrelas aparecem melhor, né? Você observa melhor, né? E existe também, se eu olhar para o céu, tá, às vezes tem estrelas cadentes, são estrelas que caem. Na realidade, as estrelas cadentes não são estrelas, né? E também não caem, não são estrelas que caem, né? Elas são, na realidade, o quê? Se você olhar, são corpos bem pequenininhos, né, que são incendiados, né, quando atingem a atmosfera, né? São pedrinhas pequenininhas, né? Eu tenho até uma aqui guardada.
Quando cai, ele faz um risco no céu, porque eles caem com uma velocidade incrível. Lembre-se que a Terra está em movimento em torno do Sol. E não é uma velocidade pequena, 100 mil quilômetros por hora. 100 mil quilômetros por hora. Então, na realidade, a maioria dessas estrelas cadentes aí, elas não caem, não. Nós é que batemos nela. Geralmente, essa poeira que sobrou do sistema solar fica ali e a Terra, no seu movimento, atinge ela. Tanto que em determinadas épocas você pode padronizar, né? Existem as chamadas chuvas de meteoros. Olha aqui, ó. As chuvas de meteoros, as principais estão nessa tabela aqui, ó. Quadrantídeos, né? Chegam a taxa de 95 por hora, né? 95 meteoros por hora nesse dia, 4 de janeiro, na constelação de Bootes. Aí tem as Lirídeas, na constelação de Lira, né? A outra importante são os Perseídeos, na constelação de Perseu, em agosto, né? Caem, chega a 95, às vezes 100 meteoros por hora, né? Então, eles já são previsíveis, porque a Terra passa naquela época todo ano, entendeu? E são restos do sistema solar. Lembrando que há uma diferença entre um meteoro, né, e outros corpos, como por exemplo um cometa. Um cometa é um pedaço de gelo, rocha, vagando pelo sistema solar, às vezes em órbita bem definida, às vezes não. Um asteroide é uma rocha grande, né, que tem uma órbita, né. Um meteoroide é aquele que bem pequeno também, né, pode ser grande também, mas que chega na Terra, né. E um meteoro, ele faz um traço, um risco na Terra. Quando ele atinge a Terra, ele é chamada de meteorito, tá? Então, na hora de classificar, a gente lá em cima tem um meteorito. Não, lá tem um meteoro. Quando ele chega na Terra, é que a gente chama de meteorito. Ele passa a ser uma rocha, parte da Terra. Ah, mas isso é raro? Raro não. Isso já aconteceu no passado bilhões e bilhões de vezes. A Terra só existe por causa desses meteoros. Eles foram caindo e foram aglutinando, né? Até formar o nosso planeta, tá? Então, a Terra, ela passou por várias extinções astronômicas, choques e tal, e variações dos continentes. Existe uma história da Terra, né? A Terra tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos, né? O Sol tem uns 5, mais ou menos, 4,8, um pouquinho mais. E essa Terra passou por várias etapas, né? Aqui nós temos as eras geológicas, né? Nós temos aqui o limite KT, que é o limite em que caiu um meteoro, extinguiu os dinossauros, né? Tem a extinção do Permiano, né? Mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Foi muito maior do que do meteoro, acabou com 90 e tantos por cento da vida na Terra. Então, nós estamos apenas aqui em cima, no Holoceno, né? Nessa faixazinha em cima é que nós estamos vivendo num período de certa estabilidade desses meteoros que caem na Terra. E esse período em que nós estamos mais ou menos estável, né? A Lua está numa posição estável, os planetas também, as chuvas enormes de meteoro cessaram um pouco, está bem fraca, aí nós podemos existir, né? Mas há alguns milhões de anos, há 250 milhões de anos atrás, nenhuma vida podia viver, não podia existir em cima da Terra, tinha que ser no fundo do oceano, porque a radiação violeta, ultravioleta, era muito forte. Então, nós estamos apenas num fininho pedacinho da época do nosso planeta, tá? Então, e qual vai ser o futuro da Terra? Daqui a algum tempo, o que vai acontecer com a Terra? Bom, algumas coisas são possíveis de prever. Por exemplo, a Lua está se afastando da Terra, ela esteve muito mais perto. Ela se afasta alguns centímetros por ano. Isso é pouquíssimo, né? Vai levar 1 bilhão de anos até acontecer isso, 2 bilhões de anos, até a Lua sair de uma determinada e sair até da atração da Terra. Pode acontecer. E no futuro também, essa zona de habitável da Terra, né? A Terra vai ficar ali mais ou menos 2 bilhões de anos. Então, depois de uns 2 bilhões de anos, nós não vamos estar nesse calorzinho aqui do Sol, não. Vamos congelar, ou se a gente for para fora, vai congelar como os outros planetas, ou então se queimar no Sol. É mais provável que o Sol se expanda e queime, tire a Terra dessa zona de habitabilidade. Então, esse será o futuro da Terra. Mas nós temos que estudar isso no nosso ambiente espacial próximo, né? Esse ambiente espacial próximo, ele é que influencia mais na nossa vida. Os planetas, o Sol principalmente, se não houvesse o Sol. Vamos dar uma olhadinha nesse nosso ambiente local.